Irei acompanhar vocês em mais uma aula de Internet das Coisas, falando hoje sobre sensores. O que nós veremos de sensores? O que são sensores? Quais são os seus tipos? Como é o seu funcionamento? Sensores são os dispositivos fazendo parte das classificações de hardware dentro do mundo de IoT, no qual eles têm a função de detectar as grandezas ou qualquer variação dentro do ambiente no qual ele está contido, captar esta informação, tá? Executar a medição desta grandeza dentro do ambiente e converter essas grandezas físicas em sinais. Com relação à classificação dos sensores, temos sensores, os sensores são classificados de modo que eles possam medir grandezas como temperatura, umidade, luminosidade, pressão, movimento, sons e localização. Entre outros, não ficam somente nesses temas. Esses são os básicos que a gente pode citar. Com relação às características dos sensores, tá? Todo sensor ele deve ser selecionado mediante as certas características, que são algumas mais importantes, como a precisão, né? Quanto que este é exato ou preciso deve ser um sensor, com relação à sua resolução, né? Não adianta a gente utilizar um sensor que mede quilômetros para que a gente meça milímetros, tá? Ao alcance desse sensor, né? O quão de grandeza a gente consegue efetuar a medição com este sensor específico, ao tempo de resposta no qual esse sensor consegue identificar a variação da grandeza dentro do ambiente e quanto tempo que ele consegue se manifestar com relação ao sinal. Com relação ao consumo de energia, este é um tema muito importante nos dias atuais, né? Precisamos ter sensores cada vez mais que economizam energia, não gastem tanta energia. E temos com relação às características, com relação à sua calibração, tá? Porque os sensores eles podem ser calibrados de maneira a serem mais precisos ou mais exatos. Com relação ao funcionamento dos sensores, todo sensor, primeiramente, ele deve detectar a variação da grandeza a ser medida, tá? Após esta detecção, ele tem que fazer a conversão desta grandeza, o quão ela equivale, com relação a algum sinal elétrico ou eletrônico. Temos também a parte de processamento desta informação, tá? E no qual esta variação na grandeza será processada e posteriormente transmitida. Tá? Todo sensor ele tem uma maneira de se transmitir os dados detectados e colhidos. E também não podemos deixar de falar sobre a interpretação dos dados colhidos por esses sensores. Com relação aos sinais no qual os sensores trabalham, podemos citar 5 tipos de sinais. Os sinais analógicos, que são aqueles que variam com relação ao tempo. Tá? Um exemplo é o nosso velocímetro do carro, né? O nosso carro ele não sai de 0 a 100 sem passar por todas as grandezas, sem passar por toda a numeração. Este é um exemplo de sinal analógico. Tá? Um sinal digital é aquele que a gente tem, a gente consegue medir ao longo do tempo, a gente mede essa grandeza ao longo do tempo com um determinado valor. Tá? Um sinal pulsado, um bom exemplo é quando a gente faz um eletrocardiograma, a gente tem os pulsos do nosso coração representados eletricamente, né? Ou seja, a cada batida, o sensor que mede o pulso do coração, o nosso coração, ele gera um pulso, tá? E temos a frequência, no qual a gente tem o tamanho no qual aquele ciclo se repete. É um outro tipo de sinal. E temos também os sinais chamados eventos. Quando a gente liga uma lâmpada ou desliga, a gente está mudando a condição deste evento. Trouxe um exercício para que possamos fazer juntos. Qual das seguintes opções descreve corretamente a função de um sensor dentro do mundo da Internet das Coisas? Opção A. Os sensores são responsáveis por fornecer energia ao sistema, aos dispositivos conectados? Alternativa B. Os sensores na IoT são utilizados para transmitir dados por meio da rede? Alternativa C. Os sensores na IoT são utilizados para processar e armazenar dados coletados? Ou alternativa D. Os sensores na IoT
são responsáveis por captar informações sobre o ambiente físico? A resposta correta é a D, no qual nós temos os sensores que são responsáveis por captar as informações sobre o ambiente físico no qual está presente o sensor. Segue um trecho de um vídeo no qual nós iremos ver aplicações de sensores. Os sensores são usados em vários tipos de aplicações nas indústrias, comércios e até mesmo na sua residência. Neste vídeo eu vou falar quais os principais tipos de sensores que existem e explicar a utilização de cada um. O que é sensor? O sensor basicamente é um dispositivo que tem a função de detectar e responder com eficiência a algum estímulo, como por exemplo calor, pressão, luz, movimento e outros. Depois que o sensor recebe o estímulo, a sua função é emitir um sinal que seja capaz de ser convertido e interpretado pelos outros dispositivos. Sensor acústico. Este tipo de sensor utiliza o retorno do eco que se propaga na velocidade do som, sendo um dos tipos de sensores usados para captar distâncias. O sensor acústico foi usado nas câmeras Polaroids e é usado em muitos estudos que trabalham com sistema sonar. Outra utilização do sensor acústico é no sistema de estacionamento dos carros mais modernos. Sensor elétrico. Os sensores elétricos detectam variação em grandezas elétricas, como, por exemplo, um aumento de corrente elétrica ou mesmo a variação da tensão elétrica. Essas mudanças provocam algum tipo de sinal para mudar o status de um circuito específico e comutar um relé, por exemplo. O uso deste tipo de sensor é muito comum em circuitos de detecção de tensão, relés de proteção contra sobrecorrente ou sobretensão. Sensor magnético. Existem sensores magnéticos de vários tipos, alguns simples, como os reed switches, que são usados para detectar a abertura de portas ou janelas, por exemplo. O reed switch é composto por uma pequena caixa plástica que tem em seu interior duas lâminas metálicas milimetricamente afastadas. A ação do campo magnético é justamente nessas lâminas que, quando se fecham, permitem a circulação de corrente elétrica. Este campo magnético é obtido através de um ímã. O sensor é instalado em um ponto fixo na janela ou na porta. Quando a porta ou a janela está fechada, o ímã permanece com o contato fechado. E quando a porta ou a janela está aberta, o contato se abre e informa a central que dispara o alarme. Portanto, este tipo de sensor é bastante utilizado para informar a uma central o arrombamento de uma porta ou janela. Sensores indutivos também são sensores magnéticos. Estes sensores criam um pequeno campo magnético em sua ponta e quando um metal passa próximo a ele, perturbando o campo magnético, o sensor consegue captar esta perturbação e envia um sinal que pode ser interpretado por algum circuito ligado ao sensor, como um microprocessador, por exemplo. Não deixe de acessar o link para assistir o vídeo na íntegra. O link está disponível na plataforma. Chegamos ao final desta aula sobre sensores dentro do mundo de IoT. Bons estudos e até a próxima!